Gaúcho de Passo Fundo, torcedor do Internacional, o Colorado dos Pampas, filho de Pedro José e Zara Saião, casado com Carmele, pai de Pedro Henrique, médico psiquiatra, católico, gosta de muita leitura, música rock, um churrasco e a bebida depende da ocasião. Admira muito no ser humano a honestidade e o respeito, mas detesta a hipocrisia. Chega mais, estimado José Eduardo D'Agostini. Então, estimado José Eduardo D'Agostini, médico psiquiatra, mais de 10 anos já na nossa querida, estimada cidade de Rio do Sul. Estimado lá de Passo Fundo para Santa Catarina desde 2007. Conta um pouquinho dessa trajetória toda aí, estimado. Primeiramente, Neri, agradeço o convite para estar aqui no teu programa, né? Assisto frequentemente, me divirto bastante também, vendo você e os entrevistados. Mas a minha história, mais ou menos, eu terminei a medicina em 2002, em Passo Fundo. Depois, você estudou em Passo Fundo, a medicina fez em Passo Fundo. Eu fiz cursinho fora, em Porto Alegre, mas acabei passando em casa e retornei para Passo Fundo. E a minha formação, depois de 2 anos que eu acabei a faculdade, resolvi fazer psiquiatria. Aí a residência médica não foi em Passo Fundo, então? Foi em Porto Alegre. Porto Alegre, daí? A especialização foi em Porto Alegre, no ano de 2005 e 2006, que na época eram 2 anos só. E eu já namorava com a minha esposa atual, a Carmele? A Carmele, uns 7 anos mais ou menos na época. E ela é dentista, acabou a odontologia lá em Passo Fundo e passou num concurso em Camboriú, na época, em 2006 isso. E no fim eu não tinha nenhuma proposta para vir em Santa Catarina, mas coube ao destino, como ela havia passado no concurso na cidade de Camboriú, eu resolvi vir para cá. Daí fiquei o ano de 2007 em Camboriú, em Balneário, trabalhando em Balneário. No CAPS de Balneário, eu sou médico do trabalho também, nesses 2 anos. Médico do trabalho também? 2 anos após a conclusão do curso de medicina, eu fiz medicina do trabalho. Daí trabalhava como médico do trabalho em Brusque todas as manhãs. Assumia 12h30 o CAPS de Balneário Camboriú até as 4h30. Daí, às 5 da tarde, um dia ia para Itajaí, no consultório particular, e no outro dia ia para Itapema, no consultório particular. Que correria, hein? E daí chegou uma hora, meio que cansei dessa rotina, né? E comecei a pesquisar ofertas de emprego aqui em Santa Catarina, já que eu estava aqui com o CRM para cá e tal. E fui conversar com colegas em Joaçaba, aqui em Rio do Sul e em Criciúma. Eram as vagas que tinha na área da psiquiatria. Que mais tinham me interessado, né? E daí, no fim, conversei aqui, gostei, a mulher também falou, dessas cidades é mais perto da praia, Rio do Sul, e no fim acabamos vindo para cá. Porque já estava acostumado em Balneário 1 ano, quer dizer, quanto mais perto da praia, melhor, né? Daí isso já foi março de 2008. Então você já está aqui há 11 anos? 11 anos. 11 anos trabalhando aqui. Consultório pertinho do Hospital Regional, ali no edifício Coimbra, lá? Isso. No Coimbra, lá. Pois é, estimado, eu vejo aqui, você fez lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, fez a residência, né? Isso. Rio do Sul, esses 11 anos aí para você, como é que é? Eu trabalhei de 2008 até final de 2016 no Samária também, com as internações. Né? Você trabalhou todo no Samária também. Então a proposta inicial era para assumir o setor de psiquiatria ali do Samária.
Mas assim, logo abri o consultório particular e segui com os atendimentos no Samária e mais no CAPS aqui do município. Na época éramos em 4 psiquiatras aqui em Rio do Sul. Atualmente, eu acho... O Dr. Miloca ainda atuava, né? Sim, sim, sim. Dr. Hermílio José Soares. E fui muito bem recebido por todos, o Dr. Hermílio, o Dr. Fernando Celli, o Dr. Fernando Guedes. Que é seu parceiro no consultório, até hoje trabalhamos juntos. Trabalham juntos, né? Hoje a gente conhece esse pessoal porque o Guedes, o pai dele, o Luiz, era um engenheiro que a gente conhecia muito. O Dr. Miloca é uma figura muito conhecida, é um dos mais antigos que nós temos aí, né? Aquela experiência toda. O Fernando Celli, meu Deus, e até parapente ele gosta de dar uma voada aí. A gente conhece esse pessoal maravilhoso. Ô, estimado, saúde mental ou sanidade mental? E lembrando que saúde mental não é uma doença mental, né? Vamos deixar bem claro, né? Como é que está o nosso povo? Esse equilíbrio emocional que a gente tem tanta coisa no dia a dia aí, né? Dados da Organização Mundial da Saúde, que até, de certa forma, preocupam e bastante, né, Nelly? Eles chegam a fazer uma projeção de que entre 2025 e 2030, a doença mental vai ser a segunda causa maior de incapacitação, né? Em todo o mundo, isso. Daqui 5, 6 anos? Então, assim, é preocupante, né? Como a segunda causa de morte. De incapacidade. De incapacidade. De incapacidade. Porque o cara que está com uma insanidade mental, ele é incapaz, né? Sim. Depende da gravidade também, Depende da gravidade, né? Até sujeito a uma interdição. Sim, né? Sim. Porque o cara, quando está interditado, porque ele não tem mais noção das suas capacidades mentais, né? Sim. Ô, estimado, você me dizia que... Até eu vi aqui quando você mandou, tá aqui, ó. É uma coisa que a gente que chama atenção, né? Que você colocou aqui, ó. A depressão devido à sua alta prevalência tem uma correlação muito forte com o suicídio, né? Tem. Se sabe hoje que também, se a gente pudesse separar em grupos, né, de pessoas que cometeram suicídio, os transtornos de humor englobariam a maior parte. Entre os transtornos de humor, a depressão que é mais prevalente. Entraria a depressão e o transtorno bipolar, por exemplo. E a segunda fatia de maior incidência de suicídio seria os dependentes químicos. Os dependentes químicos, que seriam droga, bebida alcoólica, enfim, essa coisa toda aí, né? E é claro, se ocorrer um somatório de doenças psiquiátricas, o risco de suicídio é maior, né? Então, uma pessoa depressiva e que faz uso de bebida de álcool, por exemplo. É porque se ela está depressiva e está tomando algum medicamento faixa preta. Também. Normalmente. Aí vai meter bebida alcoólica junto? O risco fica maior, né? O risco fica maior, né? E a gente sente isso com uma incidência muito grande aqui na nossa região do Alto Vale do Itajaí. É uma das regiões onde a prevalência tem aumentado bastante. E isso a gente percebe como um todo, no mundo inteiro e inclusive aqui no Brasil. O que preocupa é o aumento até na população de faixa etária menor, né? Então, entre os 15 e 24 anos tem aumentado e muito o suicídio. Nessa faixa etária? Nos dois extremos, na faixa etária dos idosos. Dos idosos e na faixa etária dos adultos E o jovens que leva a adultos. isso nessa faixa etária da juventude? Na verdade, o suicídio é uma coisa complexa, muitas vezes, e multifatorial, né? Então, é difícil a gente encontrar uma causa, né? A pessoa cometeu esse ato devido a X ou Y, por exemplo. É difícil achar essa causa? Mas eu vejo, na minha opinião, né? Eu acho que o jovem, hoje em dia, está muito mais exposto a fatores ou a alguma coisa que cause uma desregulação na sua saúde mental, né? Seja, eu acho que a exposição à droga está sendo muito mais precoce do que na minha época e na nossa época, né? Na nossa época, inclusive, a bebida também é muito mais precoce, né? Sim. E às vezes até o próprio estímulo excessivo com eletrônicos e tudo mais, né? Então o cérebro do jovem hoje, ou até da criança, né, fica hiperexcitado o tempo inteiro, né? E está muito volúvel, vamos dizer assim, sério. E eu acredito também, né, que até a fragilidade dos relacionamentos, né?
dos vínculos, né, interpessoais. Então, a gente sabe que um fator de proteção contra o suicídio é o fortalecimento de qualquer vínculo, seja o vínculo pessoal, seja o vínculo com uma instituição, ou igreja, um clube esportivo, qualquer coisa, escoteiro, qualquer coisa assim. E hoje os jovens, os próprios relacionamentos, né, são frágeis, eles têm uma dificuldade até de ter um contato olho no olho, né? Hoje é tudo mensagem e tal. Não é muito quatro paredes, não? Não é muito quatro paredes? Também. Também? E outra questão que eu vejo, além dessa fragilidade que o próprio jovem vivencia e está passando, é a própria pressão que eles sofrem hoje em dia, né? Que também é diferente da nossa época. Então, hoje, eu acredito que quando entrei no segundo grau, por exemplo, eu não sabia, e a maioria dos jovens não sabia o que ia fazer, né? E hoje o jovem já entra no primeiro grau, no ensino médio, no segundo grau, já sabendo o que vai fazer, que aquele é meu concorrente, que eu tenho que estudar mais do que aquele, que senão eu vou ficar para trás, não vou passar no vestibular, vou ficar Isso mais... também pesa? Isso também pesa. Pesa. E no idoso? As pessoas mais idosas? O idoso, um dos fatores, né, implica também no aumento do suicídio é qualquer incidência de algum diagnóstico de alguma doença grave. E o financeiro não? E também essa questão também, financeira. né? E até a questão que também é um outro fator de risco, né? As pessoas casadas cometem menos suicídio, casados ou amaziados, enfim, cometem menos suicídio do que as pessoas que vivem só. O que vive só, ele é mais propenso. É mais propenso. Então, a perda de um parceiro ou de uma parceira... Aumenta o risco. Aumenta o risco. A solidão... A solidão aumenta o risco. A solidão aumenta o risco. Aí já pessoas de mais idade já não é, normalmente não é o consumo de droga nem de bebida, né? É a solidão, é o diagnóstico recente de uma doença grave, é a perda recente de um ente querido. De um ente querido, né? O endividamento, né? Acho de maneira geral, né? Independente da faixa etária, né? Então, países que sofrem de um problema econômico, por exemplo, uma grande crise econômica, o índice do suicídio naqueles países é muito maior. É muito maior, né? Você falou antes ali na situação, o bipolar. Vamos clarear o que é o bipolar. Essa palavra bipolar é muito na moda, né? Mas o cara é bipolar, mas aquela mulher é bipolar. O que é o bipolar? O bipolar é uma pessoa que tem um transtorno de humor, né, na qual ocorre uma alternância, nem sempre rápida de uma fase para outra, né? Então ele pode ter sintomas de humor mais voltado para o polo depressivo, né? Humor depressivo, perda de prazer nas coisas que antes ele tinha vontade, diminuição da concentração, alterações de peso, alterações de apetite, né? Seria um polo negativo da doença. E o polo positivo seria o contrário, um aumento da energia, uma necessidade aumentada de falar, uma inquietação, pouca necessidade de sono, o aumento de atividades com potenciais de risco, seja transar sem camisinha, seja dirigir de forma imprudente nas estradas, seja gastar com compras excessivas. Exageradas. Esse bipolar, ele pode estar num astral muito para baixo, como ele também pode estar muito impulsivo demais, sim. Alegre demais até. Isso. E qual é o risco que o bipolar pode... Porque a gente vê essas situações aí de cinema, teatros, o cara entrou lá, não sei o quê, dando 300 mil tiros por minuto com uma metralhadora. Essa é uma situação de bipolaridade, vamos dizer? Pode. Né? Às vezes o humor no bipolar pode ser marcado por um humor mais irritável, né? Um temperamento explosivo, né? Aquela pessoa com o pavio curto e tal. É claro, né, que tem que fazer explicar de forma mais clara que às vezes certas oscilações de humor são naturais do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia, né? E que nem por isso a gente vai ser classificado como portador de uma patologia, né? Então, às vezes, certas variações de humor são esperadas para aquele momento, né? A pessoa ganhou na Mega Sena, é natural que fique feliz e tal, né? E da mesma forma, foi demitida de uma empresa onde trabalhava há 10 anos, é natural que ela entre num quadro de... Onde é que a gente encaixa para nós encerrar esse bloco, esse primeiro bloco?
Onde é que encaixamos isso tudo, o bullying? Porque a gente viu situações que nem naquela escola lá em São Paulo, o cara era um ex-aluno, parece que tinha lá o problema de bullying lá atrás, não sei o quê. Antigamente esse bullying, essa palavra a gente nem conhecia. Sim. Na verdade era aquela chacota mesmo de gozação, de não sei o quê. Hoje o bullying, né? O bullying. Isso também pode levar... na verdade o bullying sempre existiu, né? Sempre como existiu, dissesse, né? Claro. Essa questão das chacotas. É claro, a palavra bullying é que a gente não... Sim. Só que talvez o bullying não era tão agressivo como é hoje, né? No sentido que hoje com as redes sociais, a mídia e tal, hoje se tira uma foto de uma pessoa, publica em um lugar, então a forma de abuso psicológico hoje é muito maior, né? E mais frequente do que na nossa época. E só que para chegar a um estado desse, né, como acontece com uma frequência maior nos Estados Unidos, aconteceu agora em São Paulo, né? A pessoa já tem que ter alguma doença psiquiátrica prévia, muitas vezes sem tratamento, infelizmente. Não é só o fator bullying, então? Geralmente não. Não, né? Geralmente não. Tem alguma vezes uma insanidade mental? É mais ou menos isso? Pode ter um transtorno de personalidade, né? Geralmente são pessoas paranoides que desconfiam de todo mundo, ou pessoas que têm uma personalidade esquizoide, vivem mais no seu mundinho, isolada, tem poucos amigos, não interagem socialmente com quase ninguém. O velho ditado, águas paradas são profundas. Eu acho que não é só o fato de nós percebermos, né, de forma mais precoce o bullying, né, mas se a gente conseguisse detectar alguns comportamentos que não são tão habituais, né, em crianças e adolescentes, e a gente tentar intervir de forma mais precoce, né? Estimado, nós temos que ir ao nosso primeiro intervalo. Nosso tempo já meio que estourou no primeiro bloco e já voltaremos no segundo bloco para continuar a conversa com o Dr. José Eduardo D'Agostini, médico psiquiatra gaúcho de Passo Fundo, mas Rio Sulense já de coração. É contigo, baby! Não sei se estou certo ou estou errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo que eu faço. Nesse mundo eu sou eu, você é você. Faço de tudo o que quiser, pois eu preciso fazer. Não sei mais o que faço, eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Agora eu só quero paz, quero paz.